Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício D'Angelo, do canal Dobra Urbana, e hoje a gente vai inaugurar um quadro. Olha que legal. A gente pensou em diversos quadros aqui com características diferentes, porque a gente sente que não é só a questão do conhecimento do mercado imobiliário que a gente gostaria de trazer para vocês, mas também outras questões que se sustentam em volta disso, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial e eu já vou falar sobre ele. Roda a vinheta. Dentro desse hall aí de assuntos que a gente quer falar um pouco mais fora do mercado imobiliário, como, por exemplo, alimentação, como decoração, como talvez até psicologia, filosofia, né, coisas fora que também completam a gente como ser humano, como profissional, existe a questão, claro, de cuidar do corpo. E por isso a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Davi Patrício. Pode botar na tela, Davi. Davi, conta um pouco pra gente. A gente sabe aqui do seu histórico, mas o pessoal que está te vendo agora ainda talvez não o conheça. Se puder dar um breve resumo aí de você, por favor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Agradeço muito pelo convite. Para mim, falar sobre atividade física, bem-estar, saúde é um prazer. Me sinto muito confortável. Eu acho que é um bem que todo mundo deveria fazer para si mesmo, é cuidar da sua saúde. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou profissional de educação física, né? Eu sou formado pela Universidade de Brasília e trabalho na área de educação física há mais de 25 anos, né? E eu já trabalhei nas mais diversas áreas. Eu já fui professor de escola, professor de academia, professor de escolinha de esportes, né? Já tive uma passagem por animação infantil. Já tive a passagem por animação infantil de festa. Isso aí talvez seja uma outra conversa que a gente vai ter. Outro viver e morar. Outro viver e morar. Dentro da categoria, eu já fui animador, recreador, palhaço e mágico, em um outro momento. Mas sempre trabalhei muito tempo com criança, né? E aí me formei em educação física, a área pela qual eu também sou muito apaixonado, né? E trabalhando há mais de 25 anos, né? Já passei por essas diversas experiências e no mercado também de academias, eu já passei também pela fase da parte administrativa. Já fui coordenador, já fui diretor, já fui gerente de unidades de redes de academias aqui em Brasília. Legal. E também já trabalhei e sempre trabalhando com personal trainer. Nunca deixei de trabalhar com personal, que é uma das atividades da área da educação física que é a mais longeva para mim, é que eu permaneço até hoje trabalhando com ela. Que bom, excelente. E é por isso que a gente quer ouvir um pouco de você sobre cuidar do corpo, né? Sobre tantas atividades que fazem com que o corpo são, né? Mente sã, acho que está tudo conectado. A minha primeira pergunta que eu vou contar pra gente, porque eu escuto falar sobre exercício físico, eu escuto falar sobre atividade física, e na minha cabeça é a mesma coisa, mas eu desconfio que não seja. Você consegue explicar um pouco pra gente? Existe uma diferença? Qual que é essa, Davi? Claro, existe sim uma diferença, e em função de termos mercadológicos, essas informações elas se confundiram. As pessoas hoje associam atividade física como sendo a mesma coisa que exercício físico, e para falar a verdade, tecnicamente elas não são. Para poder entender, é mais fácil diferenciá-las, né? Explicar cada uma delas. Atividade física, Fabrício, é qualquer movimento do corpo humano que você gere trabalho. Mas para não usar um termo técnico de trabalho, é qualquer movimento que você gere esforço pequeno. Por exemplo, subir uma escada, um lance de escada, é uma atividade física? É. Você passear com o seu cachorro é uma atividade física? É. Você lavar a louça em casa ou você fazer qualquer coisa do dia a dia é considerado uma atividade movimentar, física. Né? Exatamente. Colocou seu corpo em movimento, gerando um esforço leve, muito pequeno, é considerada atividade física. Ficar sentado no sofá assistindo TV, você não gera esforço nenhum. Então, isso não é considerado atividade física. No máximo ali é o controle remoto ali. No máximo, se você levantar para desligar a TV. Se você desligar a TV pelo controle remoto, ainda não vai ser atividade física. Só que esse termo atividade física, ele é muito mais agradável aos ouvidos quando você escuta na mídia. Falar que, vamos fazer atividade física, atividade física, atividade física. Na verdade, a gente faz atividade física todo santo dia. É quando a gente coloca o nosso corpo em movimento. O fato de você ir andando para o trabalho, por exemplo, é considerado uma atividade física. Quando eu falo sobre exercício físico, aí que vem uma grande diferença. É também colocar o seu corpo em movimento. E é também gerar trabalho ou esforço. Só que esse esforço é de médio a alto e ainda há o exercício físico com um propósito.
Quando você vai passear com o cachorro, o seu propósito é passear com o cachorro, não movimentar o seu corpo. Quando você vai brincar com o seu filho, o seu propósito é o seu filho, não é o seu corpo. Isso é atividade física. Agora, quando eu vou para o exercício, eu estou me preocupando única e exclusivamente para que eu desenvolva um esforço, um trabalho, para que meu organismo sinta esse esforço e gere adaptação. Essa Então, adaptação necessariamente é mais intensidade, é isso? Muito mais intensidade é a primeira característica. A segunda característica é cadência, que é o que a gente chama de continuidade, frequência de você estar fazendo atividade. E segundo, orientado. Todo movimento tem um propósito, todo movimento tem um objetivo, todo movimento tem uma intencionalidade. Isso é exercício físico. Ah, Davi, então você ir para casa e fazer todo dia 10 flexões, de segunda a sexta-feira, 3 vezes, a cada vez que você fizer um exercício físico? É. Fazer agachamento é um exercício físico? É. Você que mora num apartamento que não tem elevador, você subir e descer a escada 1, 2, 3 vezes com esse propósito, vai se tornar um exercício físico? Vai. Então, essa é uma grande diferença. Atividade física é botar o corpo em movimento sem propósito e com baixo esforço. Exercício físico é colocar o corpo em movimento com intencionalidade, gerando muito esforço. Legal, pô, faz muito sentido. Vou aproveitar até adaptar a próxima pergunta aqui que você estava falando, né? Eu falei, acho que eu vou melhorar a pergunta para fazer da forma correta aqui. A minha próxima pergunta é possível fazer, né, essa atividade física em casa, né? Você já deu alguns exemplos até de escada, até de louça. Eu não sabia que eu gastava energia lavando a louça. Gasta. Mas como é que você começa, assim? Você acha, fora assim, atividades do dia a dia, tu não vai começar a lavar a louça, não precisa de uma louça suja para começar. Mas o que você sugere para a gente? Tem atividades em casa que são legais? Óbvio, tem uma escada, pode ter alguma coisa, mas tem algum equipamento, outro instrumento? O que você sugere para quem está precisando, essa necessidade de fazer mais exercício físico em casa e não só essas atividades do dia a dia? Olha só, algo que que a gente deve levar em consideração, que todo mundo pode fazer isso em qualquer lugar. Na nossa própria casa, então, nem se fala. É você ter uma vida mais ativa. Você evitar subir e descer de elevador, você evitar de ir na padaria, ao invés de ir na padaria chamar um Uber Eats para te entregar o seu produto, esses tipos de coisas vão deixar o seu corpo mais em movimento. Mas quando eu parto para o exercício físico, aí sim você tem que fazer uma combinação de exercícios. Qual é o primeiríssimo passo que todo mundo que quer fazer uma sequência de exercícios em casa deve fazer? Primeira coisa que deve fazer é procurar um médico. Né? Porque a gente tem muito atleta de final de semana, muito jogador de futebol de final de semana e muita gente que quer aprender a fazer barra, flexão e agachamento em casa sem ter uma orientação médica. Ah, Davi, mas eu tenho que fazer exame, tenho que fazer muita coisa. Na verdade, são coisas muito simples. É conversar com um cardiologista, via de regra é o preferencial, para que ele te dê as orientações básicas de como se encontra a sua saúde. Para saber se você não tem nenhum histórico de família, se você não tem nenhum risco iminente, para saber como estão algumas taxas do seu sangue. Se isso tudo estiver dentro do normal, pronto, a primeira parte já está descartada, super tranquila. A segunda coisa é você procurar a orientação de um profissional de educação física. Por mais que hoje em dia tenha muito acesso à informação na internet, a orientação de um profissional de educação física, ele vai pegar todo o conhecimento que ele tem e adaptar de acordo com a sua necessidade. Mas eu também não posso tampar o sol com a peneira e achar que todo mundo vai ter oportunidade ou de ir para uma academia ou de ter um personal em casa. Isso é muito difícil. A gente sabe que é para um percentual baixo da população fazer esse tipo de investimento. Sim. Mas coisas simples a gente pode fazer. Hoje em dia, Fabrício, existe inúmeros sites, inúmeros serviços na internet que lhe dá sequências de exercícios que você pode fazer com segurança e tranquilidade, observando e tomando cuidado com o que ele orienta nos vídeos. Sem riscos ali. Sem risco, com baixa intensidade e principalmente para quem está começando a fazer alguma coisa. Para quem já é do nível intermediário, do intermediário para avançado, aí eu falo, não tem como você não fugir de uma academia ou fugir de uma orientação profissional, porque você vai precisar evoluir. O nosso organismo, ele trabalha por adaptação. Você dá um determinado estímulo, ele se adapta. Quando ele se adapta, você tem que dar um estímulo maior. Quando ele se adapta, você dá um estímulo maior. E isso tudo, quando você está começando a atividade física, qualquer esforço que você fizer vai te dar resultado.
mas a gente precisa de evoluir. Quando a gente está só em casa e está começando a fazer atividade física, exercícios simples que você consegue encontrar na internet, você já consegue trazer adaptações maravilhosas para o seu corpo. E com uma grande vantagem, você trabalhando em casa, no espaço da sua casa. E a gente não precisa de muita coisa. Adoro ficar em casa. Exatamente. Para nem sair, nem fazer exercício, pô, que bom que já faço isso em casa mesmo. Exato. E fora tem a comodidade, né? Não tem ninguém olhando para você, você não precisa se comparar com ninguém te julgando, nem te avaliando, né? Você dá até para fazer descalço, você já termina, já pode tomar seu banho, já está em casa, não tem deslocamento de trânsito para ir, para voltar. Sim. Então, tudo isso já são facilitadores para que você não deixe de fazer atividade física. Mas eu gosto muito de reforçar. O acompanhamento de um profissional vai fazer duas coisas. Que você tenha um exercício com segurança e que você tenha mais resultado. São essas duas grandes vantagens quando a gente trabalha com um profissional de educação física perto. Mas a gente, como eu falei, nem todo mundo pode, mas a gente com exercício simples dá para fazer dentro de casa. Que legal, muito bom. Eu acho legal pensar, né, que você falou de ter um acompanhamento, de fato, ter alguém poder ver se a gente pode fazer tal exercício. Às vezes tem alguém com uma limitação do coração, né? Vou fazer 1 hora de esteira, talvez seja perigoso. Então, acho interessante isso, porque todo mundo acha que é sair fazendo, né? Muito legal. E aí, nessa pressa de sair fazendo e também de fazer em casa e economizar todo esse tempo, mas sabemos que temos atividades e fazemos muitas coisas na rua, a rotina é bem apertada, o que, assim, durante o horário de trabalho e tal, você tem alguma dica para dar dentro de outras atividades também você faz no dia a dia, se você consegue sugerir, você está fazendo tal coisa, você pode dê preferência a isso, o que você consegue dar de conselho para a gente que está na rua o dia inteiro, que está batalhando, que está correndo para cima e para baixo e acha que não pode fazer exercício? O que você tem para dizer para essas pessoas, Davi? Legal, boa pergunta, Fabrício. É assim, na minha rotina, vou colocar minha rotina, porque além de ser profissional de educação física, eu também sou corretor de imóveis, então eu sei muito bem como é que é essa correria do dia a dia, né? Essa correria que a gente tem buscando cliente, buscando lead, mostra apartamento e faz fechamento e vai em cartório, que é uma maravilha, esse tipo de coisa, né? Então é mais ou menos assim, eu vou falar da minha rotina. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que tudo na nossa vida a gente depende de uma rotina para a gente concluir, para a gente poder concretizar. E eu tenho uma rotina que eu alinho até muito com a minha esposa, né? Porque se deixar, a gente não faz. Então, a gente tem horário fixo na semana, dia certo para treinar. Organizo toda a agenda para que naquele horário a gente nunca falte. Então, eu faço musculação 5 vezes na semana e no horário certo, no horário exato, que é conciliado com a minha agenda e com a dela. Obviamente, eventualidades acontecem e a gente também tem que dar uma mudadinha. Quando a gente não consegue malhar junto, eu tenho o hábito de fazer o exercício mais básico e primitivo que todos nós temos e que os animais também têm, é espreguiçar. Nós ficamos muito tempo em pé ou nós ficamos muito tempo sentado. Todo esse momento, quanto mais tempo a gente ficar na chamada inércia ou ficar mais no estado letárgico, só trabalhando mentalmente ou só trabalhando, prestando atenção no computador, no celular, a gente tem que dar um tempo, se espreguiçar. Todo, entre aspas, espreguiçamento é válido, é aquele que te traz conforto, porque o espreguiçar nada mais é do que um realinhamento articular, muscular e esquelético. Então, toda vez que a gente se alonga, entre aspas, a gente está se colocando no lugar. Então, se as pessoas tivessem o hábito de se alongar, ia ser muito, muito importante para a saúde delas. Você observe os gatos. Quem tem gato sabe o que eu estou falando. Gato, ele fica muito tempo deitado. Qual é a primeira coisa que ele faz quando acorda? É verdade. Ele espreguiça. Quando ele está fazendo muita caminhada, ele deitou para descansar. Quando ele levanta aqui, o que ele faz? Ele espreguiça. Os gatos mais que os cães, mas os gatos fazem muito isso. E por isso que talvez a habilidade deles seja maior, a capacidade de reflexo deles é maior, o tempo de reação deles é melhor, a sensibilidade. Então, assim, a primeira dica que eu daria para as pessoas é se espreguicem. Faz isso. Você está lá sentada 1 hora no computador, 1 hora e pouquinho, levanta, estica braço, estica do jeito que quiser, não tem ordem, não tem sequência, não tem movimento errado, porque o espreguiçar é natural, é do seu próprio corpo. E a segunda coisa é, muito tempo em pé ou muito tempo sentado,
saia da posição de inércia por pelo menos 5 minutos. Então, fiquei no cartório, fiquei lá 1 hora até ser atendido, 1 hora e pouquinho até ser atendido. Atendeu? Ao invés de sair correndo e sentar pro carro, anda, dá uma caminhada. Caminhada, 3, 5 minutos, vai energizar, seu metabolismo acelera, melhora a sua frequência cardíaca, consequentemente, todo aquele estresse, aquela tensão de ter ficado muito em pé, ela é dissipada. Você vai ter uma atividade melhor. A mesma coisa com ficar muito tempo sentado, porque envolve lombar, envolve problema circulatório nas pernas, nos membros inferiores, envolve muito cansaço na cervical. Hoje em dia, por conta de computador, a gente também tem a questão da cifose, que é quando a gente tem a curvatura da coluna torácica para poder ficar uma pessoa mais corcunda. Então alonga, bota braço para frente, abraça. Vou alongar aqui, ó. Vou alongar porque você está falando aqui. Precisa me alongar também. A gente lembra, né, de se alongar. E é engraçado, e a gente não lembra, quando eu alongo assim, vou me alongar mais, mas às vezes que eu me espreguiço, assim, alongo, eu sinto como se eu estivesse lubrificando as juntas, assim. Mas isso é um sentimento... É a sensação. Só que isso está corretíssimo. Para falar a verdade, se eu for falar tecnicamente, você nada mais, nada menos está estimulando que o seu organismo libere um líquidozinho nas suas articulações chamado líquido sinovial. Você estimula seu organismo. É o óleo que a gente tem nas nossas juntas. É a mesma coisa, é o líquido sinovial. Você estimula a produção, por isso que te dá um certo conforto quando você faz isso. Que bom. E é gostoso, né? Se espreguiçar é gostoso. É demais, é muito bom. Excelente, Davi. Cara, muito obrigado de fato pela sua participação. Acho que são dicas que a gente tem no dia a dia para viver melhor e, consequentemente, morar melhor aqui dentro do nosso quadro aqui do Obra Urbana. Muito obrigado pela sua participação. Espero ter deixado a porta aberta para te chamar outras vezes, para te falar de outros assuntos. Estamos pensando em fazer bate-papos e colocar vários profissionais para debater alguns assuntos mais profundos. Vamos ver o que vem por aí. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação, Davi. Imagina, Fabrício, eu que agradeço imensamente o convite. E o convite, se ele já foi estendido, a aceitação já está feita. É só chamar que vou ter um prazer de estar aqui apresentando com vocês. Tá ótimo. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o Viver e Morar, estreia do quadro. E vem muito mais por aí sobre outros assuntos, além do mercado imobiliário, que podem ajudar nesse viver melhor e, consequentemente, morar melhor. Valeu, pessoal!